Salve, salve, minha gente! Sacada Cultural aqui no ar mais uma vez. E a gente hoje com uma convidada, aliás, alguns convidados aqui no programa que chegam e que eles fazem toda a diferença, traz o brilho desse programa e pra gente poder curtir muita música, muita arte, muito som. E Lelê Lotus, musicista, cantora, compositora, percussionista, canta, toca. Olha, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Valeu! E aqui do meu lado, ele, garoto propaganda do programa, o homem mais sensato, esse homem que traz todo esse conteúdo maravilhoso, engenheiro Allen Abert. Salve, salve, Danilo, Lelê, é uma alegria enorme estar aqui nesse Sacada Cultural que vai ser impactante hoje. Pois é, a gente vai tentando impactar cada programa e a cada momento que a gente está aqui com vocês. E não vai ser diferente agora. Por isso eu já vou pedir para nossa querida convidada começar com música. Ai, bora? Gosto assim é maravilhoso. Eu vou tocar a última música que eu lancei, chama Miragem, é uma canção de amor. Nada mais gostoso do que amor, né? Não? Então, vamos lá. Deixa eu me colocar aqui direito, senão vai dar meio errado. Vou aqui. Teus olhos de mel são tudo que eu desejo. Nos meus, me deixando avesso. Tenta imaginar nós duas num quarto de hotel, sem hora pra sair do céu. O mar, pra quem sabe amar. Tenta imaginar viver só de romance, felicidade ao nosso alcance, sem se estressar. É que quando tá perto, me cobre de afeto. Emociona as coisas que você me fala. São tantos detalhes, parece miragem. Encontrei o que eu nem procurava. E todo dia esse amor só cresce. Eu tô tão afim, vê se não me perde. De afeto, emociona as coisas que você me fala. São tantos detalhes, parece miragem. Encontrei o que eu nem procurava. E todo dia esse amor só cresce. Eu tô tão afim, vê se não me perde. Eu tô tão afim. Fim, vê se não me perde, perde não. Muito bom. Lelê, um momento que a gente vive, isso é um momento que vem desde, até um pouco antes, mas falando aqui, vindo desde a pandemia, passando por tudo que a gente passou, Sim. Passando todo aquele momento de isolamento, onde a gente se sentiu muitas vezes sozinho, né? E a música nos ligava, né? A arte fazia com que a gente se aproximasse. E agora vem a cultura, as criações que não pararam, as influências que desabrocharam, né? na nossa voz, no nosso canto. Como que é tudo isso? Qual é o papel que tem tudo isso no mundo de hoje para você? Não, a música, né, desde sempre, para mim, é a coisa mais importante que existe. Não seria nada, acho que se não houvesse a música. Dentro desse período, assim, de pandemia, eu fiquei muito mais próxima dos instrumentos de corda, do violão, ukulele, até mesmo por me sentir sozinha, como você falou, né, por conta da percussão, porque eu geralmente toco percussão há bastante tempo, com muita gente. Então, fiquei mais próxima dele, voltei a compor e a escutar com mais delicadeza, né, com mais afinco outros artistas que sempre
sempre, acho que mexeram com o meu imaginário e sempre me fizeram gostar ainda mais da música. É claro que a arte é a coisa mais fundamental, né, que a gente tem aqui no Brasil, e nós somos um país muito eclético, né? São muitas misturas, muitas variações artísticas e sonoras que fazem com que a gente se sinta cada vez mais amoroso, talvez. Suas referências, você fala bastante das suas referências, Sim. e isso é muito importante. Eu acho que todo artista tem, a gente tem os pontos de referência, né? De onde vem, muitas vezes, a própria inspiração. Obviamente, a gente não está copiando, mas a gente Sim. tem essa influência que influencia na nossa obra, na nossa vida, na nossa criação, e a gente vai fazer do nosso jeito, né? Pegando um pouco daqui. É um pouquinho de tudo. Quais são essas influências? Então, né, como assim, eu comecei tudo através da percussão, de pequenininha, bem pequenininha, e na minha casa existia a possibilidade de escutar discos de vinil. Então, tudo pra mim, sonoramente, assim, tudo que eu me lembro de música vem da Clara Nunes. O primeiro disco que eu escutei na vida, que eu me lembro assim, sabe, com carinho, com delícia de escutar aquele som, foi o Deusa dos Orixás, que é aquele disco que ela tem um black grandão, cheio de conchinhas. As músicas mais conhecidas estão nesse disco, né? Então, tudo começa pra mim com Clara Nunes, passa por Maria Bethânia e vira, meu Deus do céu. Maria Bethânia, para mim, é uma fonte indesgotável de arte. É maravilhoso, porque ela é intérprete, né? Na verdade, ela não é escritora de músicas, né? Não escreve músicas dela. Mas tudo que ela põe a mão, tudo que ela canta, se torna uma coisa que é ímpar. Só existe aquele jeito Dois Filhos de Francisco, aquele filme, nossa, que ela também. canta Isso. aquela música. É o amor. É o amor, é o amor. Foi a primeira vez que eu comecei a gostar dessa música. Eu até fiz um vídeo na pandemia sobre Não, é maravilhoso. E tudo que ela toca, né? Qualquer coisa que ela vai cantar, você já fica. Tem Sensível Demais, que é uma música do Jorge Versilo. Foi gravada pelo Rick Renner, se não estiver muito fora da casinha. E é uma obra muito antiga. Ela regravou e eu fiquei, Deus, como assim? Aquela poesia toda, aquela forma de cantar. Então, assim, tem muito pra mim, né? Dos ritmos todos que eu gosto, por ser percussionista, a primeira coisa que eu faço ser tocar percussão. Tem muito de Clara Nunes, muito de Maria Bethânia, porque eu admiro demais. Lógico que tem os outros dois maravilhosos, né? O Caetano, Gil, e um pouco de umas misturas, assim, porque eu também gosto de funk. Então, eu também escuto MC Carol e também escuto Racionais. Então, tudo é uma grande mistura. Um caldeirão. É bem isso. É aquela coisa da vivência, né? Em cada fase da nossa vida a gente vai escutando um pouco alguma coisa. E assim, como eu falei, com a questão da pandemia e o tempo em que a gente ficou mesmo isolado, deu para você adentrar mais naquilo que existe de cada artista. Sim. Então deu para você escutar outras coisas que você não tinha visto ou não tinha focado e prestado tanta atenção. Eu acho que dentro do meu trabalho, assim, como compositora, tem um pouco dessa mistura toda, muito doida. Você como mulher, eu preciso perguntar isso, que é Sim. essa questão das compositoras, né? Sim. Na pandemia eu fiz um trabalho que eu fiz uma pesquisa, não foi uma pesquisa tão profunda, falando sobre compositoras da música brasileira, né? Trazendo músicas feitas por mulheres. Sim. E a gente tem um vácuo, assim, muito grande dentro da música brasileira, que as mulheres, elas não mostravam suas canções. A própria Dona Ivone Lara, por exemplo, ela compunha, uma grande compositora, Verdade. passava a composição para um primo lá, que era do samba, para mostrar nas rodas de samba, né? Sim. Então, assim, ficou um vácuo Pode muito falar grande. que é arrepiado. Não é? Então, para cada... Quando você vai pesquisar, a primeira pesquisa que você faz hoje, tu vai lá no pai da internet, no Sim, Google, sim. entra lá e coloca lá, para cada Dona Ivone Lara tem 20 Chico Buarques, 30 Verdade. Caetano Veloso, não sei o quê. E a maioria são homens. Sim. Né? E hoje, cada vez mais, esse empoderamento, esse protagonismo, né, da Sim. mulher se colocando à frente dessas questões. Como que você enxerga isso? Então, é a coisa mais importante, da maior importância, na verdade. Eu, inclusive, escrevi uma música chamada Leoa, que fala sobre isso. Uma mulher que vai à luta e faz todas as coisas que ela quer, sem precisar pedir autorização para ninguém, né? É muito doido isso que você falou sobre a Ivone Lara, que eu também fiz uma pesquisa e trabalhei um show inteiro só de homenagem a ela, aqui em Santos, com outras mulheres tocando. Na verdade, só tinha, acho que, um homem, que era o Jota, tocando violão com a gente, e todo o resto da galera eram só mulheres. E eu fui atrás, né, de fazer essa pesquisa para saber quais eram as músicas, porque tem as conhecidas e tem as músicas, como você falou, que
acabaram passando por outros nomes e tal. Hoje em dia, graças, sei lá, a Deus, graças à internet, graças ao tempo, enfim, a gente pode ir lá e falar e mostrar a nossa arte, né? Tem público para isso, que também é uma coisa muito doida, principalmente com a percussão. Eu volto sempre a falar da percussão, não tem outro jeito. Já aconteceu muito comigo, de eu estar tocando num lugar e ser, tipo, descredibilizada por um homem, porque mulher tem que cantar, entendeu? Mulher canta, não vai tocar percussão, não vai tocar instrumento. Por que você quer fazer isso? Isso aí é fácil de fazer. Então, sabe, tem uns lugares, assim, que são muito doidos. E, pra mim, tipo, hoje, não que antes não seja, mas hoje é muito mais importante e muito interessante a gente perceber a voz que a gente tem. E a gente consegue fazer o que a gente quer e estar onde a gente quiser. Essa é a parte mais importante de todas. Então, bora pôr a Leoa pra fora. Opa, por favor, não seja por isso. Leoa é a música que teve mais acesso na internet também. O meu primeiro clipe foi feito através dessa música. Opa, olha eu fazendo arte aqui. Agora foi. E ela foi escrita por uma amiga minha que você conhece. Eu acho que você vai encontrar ela aqui nessa letra. Quer ver? Sabe como é, né? No corre todo dia ela é super mulher. Acorda mó cedo e faz tudo que ela quer. E pra macho ela não dá satisfação. Claro que não. Ela é a própria força, se mexe com os dela, ela vira uma leoa. Às vezes sai pra tomar uma e fica de boa. Mas se tem B.O. não foge da argumentação. Mal transmutação, nem imagina que inspira geral. Sua energia é fora do normal. E não adianta chegar no rolê chamando ela de louca. Ela se basta, isso é o principal. A conexão é espiritual. Do jeito dela organiza e comanda a porra toda. Ela sabe o que quer. Sempre forte de pé, encoraja outras mina a dar volta por cima. Ela sabe o que quer, tá sempre forte de pé, encoraja outras mina a dar volta por cima. Nem imagina que inspira geral, sua energia é fora do normal. E não adianta chegar no rolê chamando ela de louca. Ela se basta, isso é o principal, a conexão é espiritual. Do jeito dela organiza e comanda a porra toda. Ela sabe o que quer, tá sempre forte de pé, encoraja outras mina a dar volta por cima. Ela sabe o que quer, tá sempre forte de pé, encoraja outras mina a dar volta por cima. Essa é a Muito bom. E eu sei, meu. Sabe, né? Eu sabia que você sabia quem era. Allen Abert. Allen Abert, vamos começar a aprender a lidar com a leoa que existe dentro da gente, né? Isso mesmo, eu sou de Leão também. Olha só. Puxa vida, agosto, né? Mas eu tava aqui, você tava falando da pandemia, né, Danilo? Né? E a gente não tem ideia daquilo que aconteceu nesses rincões com toda essa loucura que nós tivemos. E o bacana é que nós estamos trabalhando uma nova identidade nacional, né? Que já havia de antes, mas com essa pandemia, e está nascendo, está aparecendo uma coisa muito forte em todos os lugares, com muita energia, com muita vontade, né, de mostrar que o sonho é só o início da caminhada, não é? Uhum. E que nós temos todas as condições de, vamos assim, impactar desse país. Então, eu vejo muito, alguns anos agora, de um renascimento, não é? Não só cultural, mas na área das ciências, na área da tecnologia, na área da engenharia, não é? Nós vamos ter anos de muita energia
com cada setor mostrando aquilo que sabe fazer e aquilo que aprendeu, não é? Então, eu estou muito assim, animado, o Danilo e Lelê, porque esse ano não deu muito para a gente trabalhar a questão do bicentenário, dos 200 anos, não é? Mais o ano que vem nós vamos ter o 200 mais um. E aí a coisa vai pegar, porque o ano que vem nós vamos comemorar a nossa nova independência e a nossa construção de uma nova soberania. Com certeza, eu acho que esses meios de comunicação que foram se intensificando na pandemia, que nos permitiram cada vez mais ter acesso uns aos outros, umas às outras, por todo o mundo, né? Inclusive hoje, o nosso próximo convidado, nosso convidado também aqui de hoje, que está lá em Miami, nos Estados Unidos, e está batendo um papo com a gente justamente por conta dessas novas ferramentas, que é um músico, compositor, querido Maurício Baia. Chega mais, meu irmão, seja bem-vindo! Muito obrigado, estamos na área, Danilo. Olá a todos. Maurício, eu vou fazer que nem eu fiz com a Lelê aqui. Já chega tocando. Bora lá? Bora. Chegando cantando. Um pingo de chuva estourou na pedra de gelo do meu uísque. Eu lembrei de ti, que sempre quer botar o pingo do I em Psilone. O que é? Parece até que eu sou um livro mal escrito e que você é uma caneta cor vermelha, rasurando que não aceita nem consegue decifrar. Outras vezes você tenta, feito louca, rasgar as minhas páginas. Mal eu esqueço do que lembrei. Você aparece. Olá. Olá, coisa nenhuma é o que me diz. Tomando meu whisky pra falar. Eu te beijo como Judas beijou Cristo. Pois levo tempo a imaginar como seria, com quem quando eu trairia o que eu jamais jurei te dar. Põe na minha boca palavras que não são as minhas, com voz trêmula e trágica. E me ameaça quando diz vou embora. Você tem seu direito de ir, mas eu tenho o meu de querer ficar. Não precisa de um pedido de habeas corpus, a porta está aberta. Você tem seu direito de ir, mas eu também tenho o meu direito de querer ficar. Não precisa de um pedido de habeas corpus, a porta está aberta. Tchau. Demais. Maurício, muito bom, cara. Ô, Maurício, você cantando aqui e me vieram diversas figuras, assim, da música, não só brasileira, como do mundo, né? Tom Waits, várias figuras, assim, que me vê assim, na cabeça. E me fala aqui, quais são suas influências, quais são suas referências musicais? Como que começa isso pra você? Então, eu comecei a tocar violão com 9 anos de idade, muito influenciado pelo rock, na época do Rock in Rio 1, digamos assim. Eu comprei a minha primeira guitarra, ganhei uma Janine, e aquele momento ali foi muito fascinante, né, dos grandes shows internacionais chegando no Brasil.
A minha infância, eu sou baiano, fui criado em Recife, morei no Rio de Janeiro 33 anos, estou em Miami há 5. Então eu também tive muito essa influência aí da Maria Bethânia, do Caetano, do pessoal da Bahia, do Chico Buarque, que meu pai adorava, do Carnaval e tal, do Elétrico, Moraes Moreira. Então eu tive também um bom balanço aí de misturas, de ritmos, de cultura até o dia de hoje, né? Mas digamos que a minha vida profissional na música, ela começa influenciada mais por Raul Seixas, que é um baiano conterrâneo meu, que tinha morrido 3 anos antes. Ali foi a minha porta de entrada para música assim, profissional. Eu, 1 ano antes, já tinha montado a banda, fazia shows, e desde 16 anos eu dava canja em barzinho, tocando basicamente Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, Raul, que eu considerava os roqueiros nordestinos, né, digamos assim. E aí, depois do Baú do Raul, que eu recentemente comemorei, há um mês, em agosto, eu comemorei 30 anos do primeiro festival Baú do Raul, que foi a primeira vez que eu toquei no Circo Voador. Então, esse festival e essa influência foi a que mais se misturou, digamos assim, com a minha carreira e ao longo da minha carreira. Porque eu sempre participei dos festivais do Baú do Raul, fiz 2 DVDs com eles, que saíram pela Som Livre. Esse festival é o festival oficial da família, né? A Kika Seixas e a filha, Vivian Seixas. E eu acabo de chegar do Brasil de uma comemoração relativa a isso. E essa canção que eu cantei é a minha primeira do disco solo, do meu primeiro disco solo, de uma banda chamada Bahia Rock Boys. E essa canção chama-se Habeas Corpus, que em 2006 nominou meu disco solo, Habeas Corpus, né? Transferida para o âmbito da relação de homem e mulher, no caso uma separação, mas que tem esse âmbito um pouco folk rock, e aí eu já coloquei como uma das minhas mais fortes influências, assim como outras misturas de ritmo, pós-tropicalistas, pós-Raul Seixistas, né? Então, você vê como nada acontece por acaso, né? Tava aqui você falando do Raul. O Raul marca a minha história assim muito fortemente, né? Da música, porque o meu primeiro disco eu contei com uma participação assim que a gente tem uma amizade até hoje, que é a querida Bofélia Edistar, que a gente gravou um clipe junto. E é o único cavernista vivo, né? É mesmo, né? O Sampaio se foi, Miriam Batucada também. Eu estive com ele na gravação do segundo DVD do Baú do Raul, na Função Progresso, em 2014. Sim. Ele esteve lá, assim, passageiramente, mas uma grande figura. Uma figuraça. E Maurício, você falou do Rock in Rio, aí me veio o primeiro Rock in Rio, não sei se tu lembra, tinha aqueles óculosinhos escuros, Rock in Rio, lembra desses? Pô, vendia nas bancas, cara. Caramba. Essa época eu tava no Rio, vendia nas bancas, Rock in Rio, uns óculosinhos escuros. E aí tu me lembrou, cara, como aquele festival, né, trazer Queen pro Brasil, trazer Iron Maiden. O Brasil ele não tinha uma cultura ainda de ter tantos shows internacionais daquele porte, né? E foi a primeira. Tinha o Kiss em 83 no Maracanã, que foi bombástico, mas não sei se você lembra o Kiss. Em 83 foi um grande evento, né, no Morumbi. Mas o Rock in Rio foi em caráter assim de festival, a troca Sim. do palco, né, o palco giradouro, a cidade do rock construída para Depois eu tive a oportunidade de tocar 2 vezes no Rock in Rio, eu toquei em 2011, inaugurando o palco Rock Street, que foi um sucesso total, porque eu trabalhei muito ali. O começo da minha carreira na verdade, na Barra da Tijuca e no Teatro de Lona, que era como se fosse um circo voador ali da Zona Oeste. Sim. E eu fiz muito público ali no Rock in Rio, meu show estava muito cheio, eu fui convidado de novo para 2015, e entre shows no Rock in Rio, eu fiz ainda em 2013 o Lollapalooza abrindo o Pearl Jam. Então, assim, teve um momento bem agitado da minha vida. Depois eu casei, virei pai de 2 filhos. A situação no Brasil mudou, como todos sabem. E eu resolvi passar um tempo fora. Estava gravando aqui um disco em homenagem a Bob Dylan, que tinha recebido o Prêmio Nobel de Literatura, ele também é uma grande influência minha.
e eu fiz um disco chamado Baia Bossa Dylan, que é bem interessante, vou até tocar aqui um pouco. Por favor. Que leva mais para a onda da samba canção, algumas baladas dele, não só sucessos, mas algumas que foram até esquecidas nos próprios anos 50, 60, desculpa, 60, 70. Essa chama-se Mama You Be On My Mind, que fala assim: pa, pa, pira, pa, pa, pira, pa, para, pere, perira, pa, para, para. Perhaps it's the color of the sun, cut flag uncovering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather, or something like that. Oh, mama, you've been on my mind. I don't mean trouble, please don't put me down, don't get upset. I'm not pleading or saying I can't forget you. I do not walk the floor, bound down and bent, but yet, oh mama, you've been on my mind. When you wake up in the morning, baby, look inside the mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be near. I just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Para, 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 Mama, you be on. Mama, you be on. Mama, you be on my mind. Oh, mama, you be on. Mama, you be on. Mama, you be on my mind. Aê. Bossa Nova, né? Trazendo a mistura da... E ele foi muito bem produzido, esse disco. Eu contratei um produtor brasileiro, mas já aqui nos Estados Unidos há 20 anos, professor da GT em Los Angeles, morando em Nova York já há 10 anos, Sandro Albert, grande guitarrista, e ele foi quem fez os arranjos para essas canções. A gente trabalhou com músicos no Brasil, como o filho do Djavan, o João Viana na bateria, o Gastão Villeroy, que estava com a Maria Gadu. Gastão que teve aqui no programa. Eu adoro ele, só turma da pesada. Aqui na Nova York também a gente gravou uma turma muito boa e mixou também, masterizou tudo aqui. Foi um lançamento bem legal. Quando eu comecei a fazer o show, eu fiz um show em Nova York, um show aqui, fiz no Circo Voador em 19, obviamente mostrando algumas músicas desse disco, mas a maior parte do show também matando a saudade e tocando tudo da carreira. Foi quando fechou a pandemia, né? Uhum. Então, aí na pandemia eu fiquei mais numa de fazer as lives beneficentes para um grupo que trabalha com crianças com autismo em Niterói. Ô Maurício, o que você sentiu dessa coisa das lives? Elas, que até hoje, elas estão aí, né? Elas acabaram entrando, eu tava falando com a Lelê aqui, elas acabaram entrando assim numa pegada de fazer parte da nossa vida, né? Como que você sentiu isso dentro da pandemia, essas lives todas? Eu nunca fazia live porque eu não via muito sentido realmente, né? Eu tinha show, tinha tudo, eu não via muito sentido para mim fazer live. E na pandemia foi diferente, porque a live realmente tinha um outro caráter. O feedback que a gente recebia era de que... Enfim, primeiro que me assombrou, assim como você fala aí, que a gente está aqui conversando, né, em países diferentes por causa dessa tecnologia. Muitos podcasts abriram, muita coisa assim. A live também, ela ganhou a proporção das pessoas botando na TV em casa, com som alto, dançando, fazendo festa. Coisa que não existia antes da pandemia. Eu acho que também depois caiu um pouco. Caiu, as pessoas estão saindo, né? Os shows agora, como o nosso amigo ali falou, ele está tendo um boom de coisas
para serem feitas e sendo colocadas para fora, como é o caso do meu disco novo agora. Eu também já fui outras vezes ao Brasil depois de aberta as porteiras. Mas na pandemia houve sim um momento de carência e um momento no way out, né? Sem saída. Então você via que os projetos beneficentes que eu fiz deu para levantar um dinheiro bem legal, ajudar as pessoas. Eu espero o domingo toda a semana inteira. Então, isso realmente aconteceu de um jeito diferente na pandemia do que acontecia antes e do que acontece depois. Algo ficou, a possibilidade está aí, mas eu não acho que a visualização e a forma com que a live tomou parte no entretenimento ainda esteja na intensidade que estava. Mas essa pandemia me gerou um disco também. Eu morando aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma motoca, agora eu troquei, agora eu estou com uma moto de verdade, mas eu estava com uma moto... Eu tinha uma cinquentinha, uma vestinha, e eu comecei a trabalhar de Uber Eats. Logo que fechou, porque a minha esposa ela veio trabalhar em casa de home office, as crianças também ficaram em casa, né? A mais velha estudando, mais novo ainda não tinha escola. E aí eu fui para a rua. E como eu estava aqui há pouco tempo, com criança e tudo mais, foi quando eu conheci a cidade, foi quando tudo vazio. Então isso gerou também um reflexo nesse disco e nos pensamentos de como eu saí do Brasil e tal, né? Então a música o disco novo se chama Eternamente Ligado a Você. É uma canção de amor que eu chamo de uma canção Roberto Carlos. Bora ouvir? Porque ela tem uma declaração realmente de amor e de forma explícita. A minha esposa e toda a nossa história junto, que fala assim: foi um dia desses, mas faz tanto tempo. Foi daquele jeito que tinha que ser. Seu sorriso, sua boca, num dado momento, invadiram os meus olhos e o meu sentimento. Fiquei eternamente ligado a você. Hoje temos nossos filhos ao redor brincando. Pense em tudo que temos pra chegar a ver. Encontros, desencontros se desenrolando. Nossa vida inteira foi se misturando. Estou eternamente ligado a você. E se não fosse aquele encontro em Barcelona, se não fosse aquele amigo em comum, se o primeiro beijo não voltasse à tona, será que um dia os dois se tornariam um? O que passou parece que já estava escrito. Eu olho para frente, eu consigo prever um ciclo evolutivo mirando o infinito, uma trança invisível unindo destinos, e o meu eternamente ligado a você. E se não fosse o barco nos canais da Holanda, se não fosse a lua no arcoador, se o passo a passo não virasse uma dança, será que a amizade viraria amor? E mesmo quando tudo vira poeira, mesmo quando o tempo enfim nos transcender, mesmo quando a noite cair por inteira e apagar a luz da última estrela, serei eternamente ligado a você. Mesmo quando
noite cair por inteira, apagar a luz da última estrela, ser eternamente ligado a você. Foi mas faz tanto tempo. Aí. Lindeza. O homem do encontro em Barcelona, o homem do barco, dos canais da Holanda, o homem da estrela, o Maurício Baia. Eu só tenho aqui a agradecer a sua presença aqui na Sacada Cultural, dizer para você que a casa é sempre sua. Tudo que for lançar, tudo que tiver para trazer, venha que será muito bem-vindo. E você, Muito Maurício? obrigado, muito feliz. Um prazer estar aqui com vocês também. Parabéns a todos, sucesso ao programa. E vamos em frente. E você é nosso representante aí do Sacada Cultural em Miami, ô Maurício. Exatamente. Nossa, vamos fazer um Sacada Cultural nos States com Maurício. Olha aí. Com certeza. Muito Estamos obrigado. aqui. Agora o mundo não tem mais essas fronteiras, né? Isso foi uma coisa que você comentou e é verdade, né? Agora o Graças mundo a tem Deus, pontes. Agora a gente tem pontes. Digital, exatamente. Muito obrigado, Maurício. Maurício Baia. Obrigado, boa tarde, tudo de bom. Valeu! E aqui a Sacada Cultural, a gente também tem os nossos apoiadores que fazem com que o programa aconteça. O programa, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha junto. É uma união de pessoas, união de entidades, de organizações. E eu quero aqui começar agradecendo a CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Agradecer muito essa confederação maravilhosa que reúne diversas federações. Agradecer o projeto A Rede Brasil 2022, né? E que está sempre com a gente, sempre aqui no programa. O Allen Abert aqui representando todo esse movimento e essas pontes que vão se fazendo no Brasil. Também quero agradecer o Dandô Circuito de Música Dércio Marques. Circuito de Música Dércio Marques, movimento que eu fico muito orgulhoso de fazer parte, que tem gente do Brasil inteiro, cantautores e cantautoras desse país e da América Latina. E agradecer também o Estúdio Stream. Estúdio Stream, que é esse estúdio que a gente grava, que é esse estúdio que está aqui recebendo a gente, Rodrigo, toda essa equipe, Arthur, a galera toda que está aí, é a voz que chega aqui no meu ouvido de vez em quando. Danilo, tem tantos minutos, vamos lá. Muito obrigado, meu irmão, por toda a parceria. Agora, Allen Abert, Rede Brasil 2022. A gente não para de falar disso, mas eu acho que tem muito mais para falar e tem muito mais ligação para acontecer, né? É verdade, olha aí o símbolo aqui, Brasil, né, quando ele foi feito, né, pelo Rui Otaki, depois foi refeito pelo César Paciornik, mostrando uma tendência, né, foi feito em 2015, então já se tinha uma ideia, né, Brasil com uma certa descendência e 2022 uma ascendência. E esse caminho e os caminhos que a gente tem que percorrer, né? Então, eu olho para essa logomarca e me inspiro muito para os próximos anos, porque é exatamente isso, né? Os caminhos que a gente tem que percorrer com a cultura sendo o fio que nos une, não é? Nesse continente todo. Com certeza, Allen Abert, você vê que o Allen Abert ele traz essas informações pra gente, tudo tem um significado, isso que é muito bacana. Quero agradecer também aqui a nossa querida Ana Paula Romero, jornalista, nossa assessora de imprensa que está lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Aninha. E aqui, nossa convidada querida, minha parceira, amiga. Eu tive o prazer já de fazer um som com essa moça. Assim, foi rápido. Foi num barzinho que acho que até fechou. Mas foi rápido. Mas logo menos nós vamos fazer som de novo. Vamos se juntar, com toda certeza. Vamos se juntar, sim. Bora ouvir mais? Opa, vamos nessa, então. Lelê Lotus. Eu falei de coisas baianas, né? E aí, teve um dia muito doido, de sol, que eu acordei com isso aqui na cabeça. Chama Flor da Manhã, é o meu Ijexá
chazinho santista. Linda como um dia de sol. Linda flor da manhã. Linda como um dia de sol. Linda flor da manhã. Quando desperta, não faz manhã, faz café, segura as pontas, toma um gole de esperança, não desiste do que quer, ela é a própria confiança, não se esconde, ela é linda como um dia de sol. Linda flor da manhã. Linda como um dia de sol. Linda flor da manhã. Flor da manhã. Flor da manhã. Aê! Todas essas músicas que eu cantei aqui estão disponíveis em todas as plataformas digitais. É só ir procurar por lá que vocês encontram outras coisas. Quais são as plataformas, Lelê? Opa, em todas elas, você só procurar Lelê Lotus que você chega nas minhas Instagram, músicas. Instagram, Spotify, tudo. Deezer, Tidal, E- YouTube, tem videoclipe, tá tudo lá, muito misturado, muito doido. E a gente costuma falar assim, e depois falam que artista não trabalha, né? Nossa, como? Isso que é uma coisa assim. Esses dias eu peguei um motorista de aplicativo, a gente tava indo, o cara falando assim, esse pessoal, esses artistas, a Lei Rouanet, que o pessoal fica mamando na Lei Rouanet. Meu amigo, a Lei Rouanet é uma lei que não beneficia só aquelas pessoas que estão lá em cima, não. A Lei Rouanet é uma lei que democratiza o acesso à arte e à cultura no Brasil. Então, a Lei Rouanet é de extrema importância, assim como o ministério que foi extinguido também é um ministério de extrema importância. Um país sem cultura é um país sem identidade, um país que não sabe para onde vai. E, Lelê, Sim. e a gente falando de cultura, tem que Sim. falar aqui, como que você enxerga hoje, né, de uns tempos para cá, as políticas públicas de cultura? A gente tem aí, a gente está falando da Lei Rouanet, mas a gente tem uma série de editais, né, de fomentos à cultura, PROAC, um fomento estadual, fomento municipal, tem alguns editais de algumas cidades do estado de São Paulo, tem edital aqui de São Paulo, né, tem o fundo de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, também o Fundo Municipal de Cultura, e outras cidades no estado de São Paulo, lá em Santos tem essa coisa do Fundo Municipal de Cultura também, enfim, outras cidades têm. Como que você vê, não só essa questão do fundo, mas a forma com que os gestores lidam com as políticas públicas de cultura? Olha, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, porque como você falou da Lei Rouanet, mesmo quando ela chega nos artistas lá, que são os superiores, não é essa palavra exata, né, a certa, mas aqueles que já são conhecidos... Midiáticos. É isso, aqueles que já são conhecidos, ainda assim, ela fomenta a possibilidade de trabalho dos outros artistas que vêm junto com essa camada de quem, né, já é midiático, enfim. Mas, assim, é muito importante. Eu participei de um dos primeiros agora como artista e compositora. Claro, né? Já participei de outros fomentos de outros segmentos, principalmente como teatro, circo e outras coisas. E é sempre muito válido, é mega importante, né? Como você acabou de dizer, um país sem cultura não tem jeito, né, gente? Não tem condição. Como que você vê isso, Allen Abert? Olha, eu vejo como um renascimento que nós vamos ter, Danilo, Lelê,
nós tivemos aquela experiência incrível, né, dos 3.500 pontos de cultura, né, que fomentou, deu também trabalho a 30 mil pessoas, né, e que revitalizou a aldeia, né, aquele rincão, né, fazendo coisas incríveis, né, do nada, do muito pouco, uma coisa muito grande, não é? E é isso que eu acredito muito no Brasil, que está surgindo, né, que vai ter, eu acho que aquilo que a gente vem falando, uma nova revolução científico, tecnológica e cultural, porque é uma necessidade para o nosso salto. O Brasil vai dar um salto, né? E a cultura, ela vai estar na linha de frente, né? Ela já está, mas ela vai estar com muito mais apoio, com muito mais institucionalidade, no sentido de poder prover, enfim, essa massa de milhões, né, de artistas, né, pelo Brasil, que fazem essa energia aflorar, que fazem as pessoas sonharem, né, e acreditarem que podem atravessar essa ponte. Então, eu estou extremamente muito confiante, Danilo, né, e amigos, de que nós vamos encantar, não é? Nós vamos encantar e nós vamos entrar num momento assim de muita alegria, muito parecido com o Brasil que teve de 58 a 60 na época do JK. É isso. A cultura e a arte, elas não criam muros, né? Elas criam pontes, elas criam ligações, elas criam esses momentos, né? E consegue levar e dialogar e estimular, né? Essa produção, né? E essa identidade nas pessoas da população. A cultura não é para o artista. A cultura, lembrando, a cultura é do povo brasileiro. O artista é um instrumento, né? Assim como você tem, existe a saúde. A saúde é a saúde. O médico é um instrumento de um agente de saúde, né? Assim como o artista é um agente cultural. Lelê! Oi! Bora fazer mais música? Ai, adoro. Bora. É isso. A música salva. A música é maravilhosa, gente. Ai, meu Deus. O que eu vou tocar aqui? Deixa eu pensar. Vamos com outra, né? Outra composição minha. Essa daqui chama Tão Bom. É uma música minha em parceria com um MC daqui, né, da Baixada Santista, chamado Suricato AK. E foi muito doido porque a gente fez uma gravação no estúdio, já tinha gravado violão, contrabaixo, do perfeitinho. E ele entrou, né, na sala, falou, poxa, essa vibe é legal, não sei o quê. Começou a fazer umas dancinhas doidas. Eu falei, gostei disso. Aí eu falei, monta aí um microfone pra ele gravar. Ele, não, sério? Eu falei, é. E aí ele escreveu um trecho que eu queria ter escrito pra minha própria música. Aí você falou, não, isso vai ficar, não tem condição. E o trecho é o que eu vou começar ela aqui, tá? Fazer seus braços de abrigo é a melhor sensação. Conexão das nossas almas me traz paz pro coração. E o mundo pode estar caindo, tudo fora do lugar. Se eu tô contigo, tudo passa e o momento vira canção. Minha poesia mais perfeita, ela tem o seu nome. A minha felicidade, ela tem seu endereço. E os seus olhos fixos nos meus no momento que estamos juntos faz com que cicatrizes passadas virem um pretexto. De olhar na lua, fotografia perfeita. Momentos registrados que não vão pra gaveta. E às vezes nessa vida tudo foi uma incerteza. Me olha, me deseja como se faz com a cerveja preta. Então vamos viajar o mundo, ficar longe de tudo. Vai ser só nós duas embaixo do edredom. Quero toda hora, então não demora, diamante raro. Eu te fiz esse som. O foda que ia ser tão bom. Opa! Que eu ia querer toda hora. Só vi curtindo um som, juntinha sobre o edredom. Eu nunca mais iria embora.
Só love curtindo um som, juntinha sobre o edredom. Eu nunca mais iria embora. Eu te provoco e tu adora. A gente nunca vê o sol surgir. Tu joga, chame bem agora. E fica osso existir. Foda que ia ser tão bom que eu ia querer toda hora. Só love curtindo um som, juntinha sobre o edredom. Eu nunca mais iria embora. Nem dá, né? Aê! Obrigado. Lelê Lotus, eu quero aqui, mana, agradecer a sua presença, agradecer você ter aceito Imagina, o convite. eu que agradeço o convite. Foi Pra muito mim é especial estar por aqui. Uma de alegria verdade. enorme, nós vamos fazer som, hein? Vamos, por favor, me chama pra somar na percussão, me chama pra somar com violão, que a gente faz um som Tudo. junto. Vai ser uma alegria. Muito obrigado, Lelê, a casa é sua, sempre. Muito obrigada de coração pelo convite. Allen Abert, meu amigo, meu parceiro, E- muito obrigado por estar aqui. Por Obrigado estar nesse você, programa. parabéns. Muito bom. Sacada Cultural, voltamos semana que vem, valeu!